Oi, meus futuros nutris. Bom, espero que vocês estejam preparados aí para o segundo bimestre. Sei que foi muita coisa para vocês fazerem, mas assim, vamos lá, com todo o ânimo. Vocês, assim, tem muito a aprender ainda, a gente sabe, mas vocês conseguiram, chegaram até aqui. Vamos continuar, porque tá perto de vocês conseguirem aí finalmente o diploma de vocês. É, e eu espero que vocês se dediquem cada vez mais para serem realmente grandes profissionais. Bom, na aula de hoje, nós vamos entender um pouco sobre prescrição nutricional, né? Sobre o planejamento aí em relação à situação, né? Que for apresentar aí do paciente que aparecer para vocês, seja no ambulatório, né? Que é no consultório, ou seja no hospital. É, e aí, assim, a gente vai entender nessa primeira aula, aqui do nosso segundo bimestre, em nutrição humana, a princípio sobre procedimentos, cálculos e proporção de nutrientes. Mas como eu falei, ao longo de todo esse período, né, o objetivo principal é vocês realmente na prática, né, porque vocês já estudaram bioquímica, metabolismo, já estudaram algumas questões de avaliação nutricional. Então, assim, é a gente aproveitar isso, resumir, né, todo esse conhecimento para a gente conseguir aplicar, mas cada vez mais, se vocês tiverem dúvidas, a gente pode marcar coisas, né, de lives ou eu posso fazer algum vídeo separado. E vamos seguir aqui então, que tem muita coisa aí para vocês aprenderem, tá? Vou mostrar para vocês como é que vai ser avaliação no sentido de anamnese, de planejamento de dieta com o Excel, né? Porque eu sei que vocês aprenderam no software Dietbox. Se vocês quiserem, a gente também pode voltar nesse quesito aí de como, por exemplo, eu, né, montaria uma dieta ali, porque eu também uso esse aplicativo, tá? O Dietbox. Esse software, quer dizer. Mas a gente pode testar outros, tem vários mercados excelentes, tá? Mas o importante é vocês saberem como realmente prescrever uma dieta, entender toda a temática aí desse assunto. Bom, a princípio, o que a gente tem que entender que é prescrever? Prescrever é determinar, receitar ou ministrar. Então, muitas pessoas ainda não sabem o que é prescrição nutricional. Infelizmente, muitas pessoas vão chegar para vocês e falar assim: ah, me passa uma receitinha aí, como se fosse fácil, né, gente? A gente sabe que tem todo um cálculo por trás. É claro que a gente também não precisa ficar com medo e preso a essa questão de cálculo, é algo que com o tempo vocês vão desenvolvendo, mas o que é importante a gente entender, né, que essa questão da prescrição é algo privativo do nutricionista, é nosso, a gente tem que abraçar isso, sabe? É a nossa bandeira. É só o nutricionista que pode prescrever dieta. Então, assim, é algo que a gente vai lutar, gente, para a vida inteira, infelizmente, porque as pessoas, né, gostam de se meter na nossa área. Então, não é só pessoas, vamos dizer assim, de academia ou seja um amigo, né, familiar, mas a gente sabe que tem revistas, tem a mídia, né, com pessoas que não têm conhecimento técnico, né, não fizeram a faculdade, então elas não podem dar opinião, muito menos receitar alguma coisa, mesmo que for um médico endocrinologista ou nutrólogo, que é uma pessoa que entende um pouco mais sobre nutrição, mas mesmo assim, né, gente, algo privativo do nutricionista único é a prescrição dietética. Então, ali a prescrição dietética ou prescrição nutricional, a intervenção por meio da dieta, é a dieta em si ali, buscando, né, a melhoria, a manutenção da saúde, né, o tratamento do indivíduo diante de alguma situação. Toda vez aparece esse negócio, né? Bom, olha só, aí, o que a gente vai focar aqui, como eu falei? Nos artigos aqui da resolução, eu acredito que vocês já tenham até estudado isso, mas é vocês entenderem que
né, um decreto do CFN, do Conselho Federal e Regional também, do CRN, desde 2003, que é algo único, né, privativo do nutricionista e que vocês, né, vão ter que, nós, no caso, vamos ter que sempre lutar por isso, é algo que nós temos que elaborar e compete só a nós, tá? Então, o planejamento dietético se baseia em coleta de dados, análise desses dados, ou seja, do paciente, né? E através disso a gente traçar objetivos e ações, ou seja, a prescrição dietética e outros pontos principais também que a gente sabe que não é só entregar uma dieta e pronto, né, gente? Bom, dentro do sentido de avaliação e método, a gente entende que tem ali como avaliação nutricional a anamnese, o exame físico através de antropometria, pode ser bioimpedância, avaliação da composição corporal geral, né, que também tem outros métodos aí mais eficazes, mas são muito caros, caloria indireta, dentre outros que geralmente a gente não encontra tão fácil assim, ofertado pelos profissionais da nutrição. Exames laboratoriais, ferramentas de avaliação, né, de risco, seja hospitalar ou seja também de consultório, né, clínico, tem várias ferramentas que a gente pode utilizar aí para identificar, né, se há alguma desnutrição, se há algo que realmente a pessoa de maneira nenhuma vai poder ingerir. E aí, gente, eu não vou entrar a fundo, sabe, o que é a anamnese, entrar nisso. Eu quero que vocês revejam isso nos livros que vocês já estudaram de avaliação nutricional, né? Mas esse livro aqui, na verdade, é um livro de nutrologia, mas fala muito sobre a questão da nutrição. E eu coloquei no roteiro lá para vocês, tá? A fonte desse livro que tá lá na biblioteca do portal. Mas eu quero que vocês também leiam o outro, que também é um complemento, tá? Que é o da Tucunduva, Sônia Tucunduva, que eu coloquei lá o roteiro para vocês, né? O link para vocês acessarem aí o livro, a página. Coloquei tudo escrito lá, tá, gente? Bom, a gente sabe, tá cansado de saber das leis da nutrição, qualidade, quantidade, harmonia e adequação. E a gente sempre tem que se basear nessas leis, né? Então, aqui, quantidade, atendimento às necessidades nutricionais, qualidade, alimentação completa e segura, adequação, alimentação adequada a cada indivíduo, respeitando a sua história, a sua situação financeira, né, cultura, alimentação equilibrada, ou seja, né, a gente sabe que tem que ter uma harmonia aí no sentido nutricional das vitaminas, minerais, carboidrato, e dentro disso a gente distribui na quantidade e qualidade ideal. Bom, um ponto muito importante, gente, que eu quero frisar aqui, porque às vezes a gente pega muito no beabá, né, no que é teórico ali, primeiro anamnese, aí a anamnese é antropometria, aí depois da antropometria eu vou fazer a dieta, baseado naquilo né, das faixas etárias e do cálculo de JET, do VET e tudo mais, entendeu? Então, assim, a gente sabe disso, a gente aprendeu isso, só que vai muito além. Como vocês sabem, eu sou nutricionista comportamental, então eu foco muito nessa questão do acolhimento e por isso que eu trouxe esse ponto para vocês, porque é algo que cada vez mais a gente está frisando, tá? Que é super importante. Então, o que é acolhimento? Segundo o dicionário, acolhimento é ato ou efeito de acolher, recepcionar, né? Com atenção e consideração. Nos serviços de saúde existe essa interação entre o acesso e o acolhimento. Então, é você receber bem o seu paciente, ter a empatia, é você ouvir sem julgar. Por mais que as pessoas elas esperam que você julgue, não, mas o que eu tenho que comer? O que eu estou fazendo de errado? Mas o que você me proíbe? Isso pode, isso não pode? Assim, sabe, é chato mesmo, as pessoas ficam cobrando essa parte
um pouco carrasca nossa. E por muito tempo isso foi passado para as pessoas têm até medo ou vergonha de ir no nutricionista, e não tem que ser assim, a pessoa tem que ir animada, ela tem que é, pensar realmente, poxa, eu vou lá, vou conversar e vou aprender e vou ser escutada ou escutado, né? Então é algo assim que tem que ser positivo, né? Então o acolhimento é muito importante nesse sentido. Você ter ali, como eu trouxe o ponto, a responsabilidade terapêutica. Então é você ter uma escuta ativa, você tá com o ouvido aberto, como eu te falei, como eu falei para vocês, sem julgamento. Então ali a comunicação, ou seja, é a questão assim, como se fosse uma entrevista, sabe? Você vai fazer a, a anamnese, mas não tem que ser aquela coisa que parece que você tá lendo ou aquela coisa engessada, sabe? É uma conversa. Então você mostra que você realmente está ali com aquele paciente para facilitar, para ajudar a vida dele, para resolver o problema dele, né? Então, assim, é muito importante o acolhimento nesse sentido da escutativa, tá? Ter essa responsabilidade terapêutica, da ética, daquilo que foi passado ali, fica só entre vocês, a não ser que necessite passar para outro profissional também. Então, ética, respeito, tá, ao paciente, a cultura dele, a cor, a situação financeira, porque a gente vê muito paciente reclamando isso. Ah, mas a nutricionista, ela passou 3 castanhas para mim comer na colação, no lanche da tarde, e colocou pitaia. Então, às vezes, assim, gente, para ele, pitaia é sem condição. Para outras pessoas é maravilhoso, igual eu atendo muito paciente, eu tenho 6 anos aí de formada, mas de consultório eu tenho 4 anos e meio. E até hoje, em toda a minha vida, eu só tive dois pacientes, que me pediram para colocar salmão na dieta. Não é uma coisa muito comum eu colocar numa prescrição dietética salmão, sabe? Aspargos. E olha que eu já atendi paciente que mora fora também, em Londres, Estados Unidos, e eu não coloquei esse tipo de coisa, né? Então, assim, a gente ter o respeito não é só aquele respeito que a gente acha que, né, é básico, que é o que vai muito além, é com a cultura da pessoa, com a história de vida dela, né, com a rotina dela, né? Você vai ter que fazer desse jeito e pronto. Não, gente, é você realmente pensar, né, se colocar no lugar daquela pessoa. Então, por isso, no último ponto ali, a relação e o vínculo é isso. Porque as pessoas elas vão voltar para consultar com você, ou elas vão querer ser atendidas por você naquele hospital e vão lá te elogiar depois para o seu chefe, porque você criou vínculo com aquela pessoa, porque você respeitou ela e ela sentiu que você estava ali realmente interessada, né? Então fica esse ponto aí. Bom, as recomendações, né, que quando a gente vai fazer a prescrição, a gente tem que seguir, como vocês já estão cansados de saber, as DRIs, né? Todas as tabelas lá que vocês até fizeram a apostila que eu pedi para vocês, já tinham feito outra, né? Como vocês me falaram, mas assim, aqui eu trouxe a definição da Tucunduva, que ela é a rainha, tá, gente? É maravilhosa. Que o que? A definição das recomendações das DRIs é a quantidade de energia e nutrientes que atende às necessidades da maioria dos indivíduos, grupo ou população. A alimentação é a única fonte de energia e nutrientes, e as recomendações devem se basear nos alimentos considerados fontes para atendimento das necessidades nutricionais. Então, gente, o alimento é tudo, é o poder, é a sua maior ferramenta. Então, é aquela questão que a gente fala comidas de verdade, né? Então, é você focar no alimento. Suplemento, como eu mostrei nas outras aulas, quando a gente entrou no nível de carboidrato, de proteína, apostila que eu fiz de vocês, suplemento, o próprio nome diz, é para suplementar. Ele não precisa fazer parte, ele não é obrigatório. No sentido de planejamento, também é aquela questão dos cálculos, né, baseado aí na OMS, na DRI, na FAO, e aí é aquelas tabelas, né, que vocês já estão cansados de saber,
A Tonkuduva traz também muito disso, né? Mas vocês podem se basear nas apostilas, depois a gente vai entrar mais a fundo também, mesmo que vocês já tenham talvez estudado. Eu não vou entrar agora aqui nesse momento, só depois, no sentido disso, né? Mas no sentido de definições eu não vou entrar, né? Mas é a questão do que é JET, o que é VET, o que é os fatores de atividade física, né? Toda aquela questão das faixas etárias. Então, é vocês terem essa noção. E aí, aqui, no sentido de planejamento, continuando, qualidade nos nutrientes, composição química e constituintes individuais, fracionamento, muito importante, principalmente no sentido não só de pessoas que estão hospitalizadas, tá, gente? Porque o fracionamento é extremamente essencial no hospital a nível de dieta, de volume, tá? Mas também nas pessoas de consultório ali, que vão te procurar fazer uma dieta para emagrecimento, é importante a gente saber fracionar. E não é no sentido assim, pensando, fazer 5 refeições por dia. Não, é o fracionamento a nível de porções, assim, no sentido de porcentagem mesmo, né? De você distribuir aí os macros, os micros, pensando na maior qualidade e também pensando na quantidade que é respeitosa ao paciente. Bom, e também no sentido do planejamento a gente entra aí na consistência, né, nas texturas. Aqui eu não coloquei o tópico de cores e sabores, mas a gente também entende que isso é importante. Na nutrição e dietética, né, na técnica dietética também vocês aprendem bastante essa questão, né, de valorizar o sabor, técnicas relacionadas ao cozimento, né, para que o paciente se sinta mais feliz e seja mais prático. Bom, a nível aqui de características físicas, como eu falei, no sentido da consistência, né, tem a dieta líquida, restrita, líquida, completa, que tem que ser coado com aquela rede, né? Ou com um coador bem fino, não pode ter resíduo nenhum. A semi-líquida, a pastosa, a branda e a normal. E aí, no sentido de modificações, né, nessa questão da consistência, tem que observar justamente como é que está a mastigação desse paciente, como é que está a deglutição desse paciente e como é que está a digestão desse paciente. Então, por exemplo, mastigação. Se o paciente tem refluxo, se o paciente é idoso, não consegue mastigar bem, eu vou passar uma carne vermelha para ele assada? Não faz sentido nenhum, né? Deglutição. Se a pessoa lá tem também alguma questão, talvez que ela se sinta, né, assim, aquela questão de gastrite, né, em volta aquela, não é nem um refluxo, mas é como se fosse aquela queimação, né, e aí eu vou passar uma coisa também que, né, atrapalhe nesse sentido, então é observar a consistência, não vou passar um biscoito creme crack para essa pessoa, porque provavelmente ela vai entalar. E no sentido de digestão também, como eu falei, desbiose, né, gastrite, uso de fármacos, a gente tem que prestar atenção nisso. E aí, nas preparações a nível de consistência, é essa questão aí das saladas cruas, cozidas, carnes grelhadas, assadas. Então, isso tem que estar bem claro para o paciente. Eu já tive vários problemas com isso, gente. Inclusive, até já tive problema também na hora de escrever. Por exemplo, eu coloquei para a pessoa purê de batata doce, aí eu coloquei uma colher de arroz. E a pessoa, em vez de comer o purê, ela comeu uma colher de arroz. Por quê? Porque eu escrevi que era uma colher de arroz. Só que era aquela colher de servir, que é uma colher específica mesmo de arroz, e não uma colher do arroz, né? Então, às vezes, isso até a nível hospitalar, gente, assim, tem que ser muito cuidadoso com isso. Muito cuidadoso. Tá aí também as questões relacionadas, por exemplo, os POPs, né? Que vocês forem fazer no sentido de técnica dietética, tudo isso tem que estar muito bem, né? Detalhado de como vai ser aquela preparação, os utensílios, né? Toda a higiene. Então, às vezes, esses detalhes também estão relacionados. A gente tem que saber como é que é esse paciente para passar
a consistência ideal para essa pessoa. Outro ponto, como eu falei, é do sabor. Então, a dieta ela pode ser doce, salgada, mista, suave, né? Mais um sabor de cítrico, intenso. E aí, como um exemplo aqui que eu trouxe, é do paciente idoso que apresenta um quadro de perda de apetite, a patologia dele, né? Ou seja, a doença ali não exige nenhuma restrição. Então, a gente pode oferecer uma dieta para ele com sabor mais intenso, para que estimule ali as papilas, para que ele tenha um apetite maior, né? Algumas ervas, temperos que façam abrir o apetite dessa pessoa para ela comer melhor e não perder massa magra, né? O idoso perde muita massa magra. A nível de temperatura, a gente também tem que prestar atenção nisso, né? Quente, frio, gelado, principalmente a nível hospitalar. Isso é muito importante para que a pessoa, né? Dependendo ali, igual o exemplo que eu trouxe, ela fez uma cirurgia de amígdala. Então, ela tem que utilizar coisas mais geladas. No nível ambulatório também acontece isso, né? Pessoas que acabaram de sair de uma cirurgia e aí ela precisa de uma dieta ali sua no consultório. Então, você tem que passar coisas ali para ela que condiz, né? Com a situação. Bom, a outra possibilidade aqui também é a dieta de resíduos, que são substâncias inorgânicas ou bactérias que já estão presentes no trato gastrointestinal e também as fibras encontradas nos alimentos. Então, nesse sentido, a gente tem que ver se a pessoa vai precisar de uma dieta de baixo teor de resíduos ou de alto teor de resíduos. No sentido de baixo teor, é restrição de resíduos da fibra ali da dieta, né? E prevenir também questões de impacto dessas bactérias, tá, gente, intestinais, e também melhorar o trato gastrointestinal no sentido de fezes aqui desse paciente. E com alto teor, também para a questão de melhorar o trato gastrointestinal desse paciente no sentido de digestão e absorção. E existem fórmulas também para isso, né? Fórmulas prontas. E talvez você também prestar atenção em, não necessariamente fórmulas, mas se você for passar um produto alimentar industrializado mesmo, que você acha no supermercado ou em farmácia, prestar atenção na lista de ingredientes, né? Então, geralmente, no sentido de resíduos, são mais aminoácidos, açúcares, ácidos graxos e algumas vitaminas e minerais quimicamente. Bom, no sentido de características químicas, a gente divide aqui a modificação da composição da dieta em hiperproteica e hipercalórica, hipoglicídica, hipolipídica, que aí são fornecidos, por exemplo, no sentido da hiperproteica, alimentos ricos em proteínas de alto valor biológico, e aí no sentido da hipercalórica, alimentos mais calóricos, ricos geralmente mais em carboidratos e lipídios, para essa questão da produção de energia. Indicado aqui para pacientes, por exemplo, a hipercalórica e hiperproteica, para pacientes desnutridos, com reposição de massa ou pacientes pós-operatórios que precisam se recuperar. Aqui eu trouxe a questão das necessidades nutricionais no sentido de glicídio aqui, né, que é o carboidrato. Então a gente pode colocar como hipoglicídica, hiperglicídica, e aqui no sentido de caloria a gente diz hipocalórica, normocalórica ou hipercalórica. Também pode ser normoglicídica também, tá? No sentido de carboidrato. Aqui, ó. E aí eu coloquei as ERs aí, essa fonte que eu tirei da DRI de 2005 e a FAO de 2004. Proteína, também a mesma questão, hipoproteica ou hiperproteica e normoproteica. No sentido de proteína, é importante a gente ressaltar que tem que apresentar a quantidade em gramas de peso
E também a questão de caracterizar a qualidade da proteína da dieta. Então a gente não tem que pensar só assim, é 20% de proteína que eu vou distribuir ali e pronto. Não, a gente tem que pensar nas proteínas de alto valor biológico, a gente tem que pensar nas diversas formas que essa proteína vai se apresentar, né? É leite derivados, é proteína da carne, do ovo, proteína vegetal, como é que vai ser essa combinação? Então a gente tem que pensar em toda essa oferta, tá? No sentido de lipídios também, né? Então aqui a gente novamente traz aqui que pode ser hipolipídica, normalipídica e hiperlipídica, e ali tá a distribuição no sentido de porcentagem que eu trouxe para adulto, tá bom? E aí aqui as questões das recomendações, como eu trouxe também nas aulas anteriores do primeiro bimestre, a distribuição é quando a gente divide aí no sentido de mono, poliinsaturadas, gorduras saturadas também. Ômega 6, ômega 3 eu também trouxe para vocês, até acho que o ômega 9, né, gente? Aqui eu só coloquei para adultos, sentido de homens e mulheres, a recomendação, tá? E dos micronutrientes, né, a gente ressalta aqui novamente que fazem parte de vários processos metabólicos, né, que a gente até classifica eles como reguladores. São necessários em pequenas quantidades, a gente sabe que é em microgramas, né, miligramas, e é muito importante para o equilíbrio, né, para a harmonia ali da dieta, e a gente tem que também se preocupar muito com a biodisponibilidade. Óbvio que não é só dos micronutrientes, tá? Também acontece nos macronutrientes, que vai ser também a nossa próxima aula aí de biodisponibilidade, tá? Bom, e aí as vitaminas e minerais, como vocês já aprenderam, elas são representadas aí em quantidades por dia, através do sexo, da faixa etária e do estado fisiológico do indivíduo. Então, se for para gestante, né, lactante. E aí a gente tem que se basear nas tabelas mais atualizadas, né, conforme for. E aí vocês já têm essas tabelas aí, né? Também a gente pode pegar através dos livros mais atuais. E aí, no sentido de vitaminas, a gente tem as hidrossolúveis e lipossolúveis e também tem os minerais, como vocês já aprenderam. Eu trouxe aqui um caso clínico para vocês, para a gente, para eu comentar aqui, para a gente pensar juntos, tá? Para que vocês... Bom, então vamos lá para o caso clínico. Bom, eu coloquei aqui RMA, que é as iniciais do nome da pessoa, tá, gente? A gente não pode expor o paciente. Bom, então aqui vamos lá. Homem, 31 anos, solteiro, mora sozinho, não faz atividade física e deseja emagrecer 10 quilos. Na avaliação antropométrica desse paciente, foi avaliado sobrepeso e os exames aqui de colesterol deu 250 e a glicemia em jejum 58. 158, desculpa, gente. É porque tá tudo embolado ali, né? Eu não separei. Bom, o exame clínico dele, ele trouxe, né, que ele tem um caso de esofagite. O que é esofagite? Refluxo. E todas as refeições que ele faz, todas as refeições, são fora de casa. E ele não sabe cozinhar. Então, aqui eu trouxe o recordatório, né, que ele passou para mim. Então, ele toma aí 9 horas no trabalho um cafezinho preto e um chá de açúcar, um sachê, desculpa, de açúcar com café, né? Meio-dia, ele vai lá no restaurante por quilo, come 2 colheres de servir, que é essa colher de arroz branco, uma concha de feijão, 300 gramas de churrasco, geralmente ele varia entre picanha, maminha, costela, e uma colher de servir de farofa de linguiça e uma lata de refrigerante. 15 horas, ele no trabalho toma novamente um cafezinho com açúcar, e às 7 horas, ele, no caminho de casa, come 2 salgados da lanchonete, ou 2 temakis, ou uma cerveja, ou uma pizza,
portuguesa, 2 vezes na semana, ele janta na casa da mãe, sopa ou um lanchinho tipo misto. Bom, eu trouxe aqui a conduta dele. A primeira conduta dele que é a prescrição, tá, gente? Eu não trouxe aqui a questão dos macros, dos micros, eu só trouxe a princípio, né? Avaliando aqui a situação dele, que é bem complicada, né? Tem um estilo de vida bem completo a nível de nutrientes e consome bastante, provavelmente, sódio. E aí, gente, o que eu trouxe aqui para a pessoa iniciar, né? Porque assim, a gente também não pode dar um impacto muito grande, né? E sair cortando tudo dessa pessoa. Como eu falei, tem que ter esse acolhimento, esse respeito. Então, a anamnese já foi feita lá com esse paciente, diante do que eu trouxe lá do caso dele aqui, né? Já foi feita a anamnese, avaliação, tudo. E aí, a prescrição dietética. Então, prescrição dietética, eu coloquei para ele, sim, a xicarazinha de café, só que eu coloquei com açúcar de coco, então eu já troquei o açúcar, né? Aí eu coloquei 2 ovos e uma banana com aveia e canela. Então eu não coloquei algo assim tão pesado, porque ele só tomava o cafezinho, né? Coloquei uma refeição que é um pouco mais leve, que dá bastante saciedade. E, óbvio, né, bem nutritiva, de acordo com as necessidades dele, né, é bem interessante. E como foi relatado, o paciente tem refluxo, então coisas muito líquidas não seria interessante, porque ele ia regurgitar, né? Ele ia se sentir mal. Então é bom a gente colocar fibras, colocar aí a proteína, geralmente mais proteína no sentido dos ovos mesmo, ou proteína vegetal, para que a pessoa não consuma tanto assim leite de derivados, que não é tão recomendado assim, tá? Para quem tem refluxo. Aí eu coloquei um horário mais cedo, coloquei 8 horas, porque era 9 horas, né? E meio-dia eu mantive aí o almoço dele no horário de meio-dia. Não coloquei nada nesse intervalo, porque esse café da manhã já é suficiente, né? Mas se ele quiser se separar, né? Comer só 2 ovos com café e depois comer a banana, ok. Então coloquei aí 2 tipos de verdura, de preferência escura. 2 rodelas de tomate, 1 colher de sopa de cenoura com azeite e limão, 2 colheres de servir de arroz integral, aí já troquei o arroz também, né? O feijão a gente mantém, não tem problema, é saudável, é tranquilo. 2 bifes de carne magra, 2 vezes na semana, peixe. Então, assim, a carne magra pode ser a carne vermelha, pode ser o frango, que né, não necessariamente deve ser cozido e grelhado, pode ser assado também. E não precisa ser essa coisa como eu tava falando, né? Poxa, salmão, peixe ali várias vezes, né, na semana. Então não tem essa necessidade, aos poucos a gente vai conquistando aí que esse paciente consiga ter um bom hábito. Talvez ele nunca consiga alcançar aquilo que a gente acredita que seria ideal. Talvez ele pare num ponto aí, mas o importante é a gente realmente aos poucos ir colocando aí e distribuindo o máximo que a gente consegue, tá? Aí no lanche da tarde mantive 3 horas o café e aí eu coloquei um mix de oleaginosas com o iogurte. E aí, né, explicar a questão de rótulo para o paciente, para olhar os ingredientes, né? Eu geralmente recomendo para os meus pacientes de usarem o aplicativo Desrotulando. Não sei se vocês conhecem esse aplicativo, baixem, façam um teste. Ele fala tudo sobre os produtos alimentares, né? Os rótulos, ele, né, pontua, então é bem interessante, muito mais prático. E às 19 horas, 7 horas, eu coloquei para esse paciente, né? Ok, fazer tipo um sanduíche ou fazer uma jantinha assim mais fácil, mais rápida e que vai dar saciedade, que é gostosa também. Mantive a questão dele comer ali na mãe, só que esse jantar preferencialmente realmente focar mais na sopa. E uma vez na semana a pessoa come livre,
né, tranquila essa pessoa sair ali daquela conduta, daquela prescrição, porque eles vão cobrar, eles vão pedir. Então, aqui nesse paciente, o que é importante? Alimentos anti-inflamatórios, por causa do colesterol, da glicose dele, fracionar a refeição por causa do refluxo, não pode ter muita comida, mas também não pode ficar muito em jejum, então tem que fracionar a qualidade e quantidade. E para vocês, né, é muito importante vocês dominarem o programa de atendimento de vocês, no sentido de ali, ou do Excel, né, para essa prescrição, ou o Dietbox, né, o Diet Web, vocês conseguirem dominar isso para ser mais prático mesmo e muito importante, dominarem a anamnese. É óbvio que vocês também precisam saber, avaliar exames laboratoriais, né, e vários outros pontos, mas assim, como eu falei, o mais importante é vocês extraírem do paciente e tentarem realmente visualizar como vocês podem ajudar ele a princípio. É um caminho, é passo a passo, tá, gente?